O cenário político após as manifestações contra a PEC da blindagem em várias partes do país, arrependimentos e estratégias para as próximas semanas. Você diz, professor, que teve deputado aí, 7 deputados arrependidos porque votaram a favor, agora querem se posicionar contra. Chorando as pitangas, Flavinho. Não seria lágrima de crocodilo, não, professor? Eu não sei, assim, ó, eu vou tentar aqui, até pro ouvinte que está agora nos acompanhando, né? A gente sabe que os ouvintes, de uma forma geral, eles têm uma escolha, eles têm um lado, mas eu vou buscar fazer esse comentário da forma mais equilibrada possível, para que ninguém se sinta absolutamente ofendido por isso, e nem é a ideia é realmente fazer uma reflexão. Antes disso, mandar um beijo para minha esposa que tá me ouvindo, e diz para eu não fazer muita propaganda. Beijo. Ó. Principalmente em propaganda enganosa, né? Para, Flávio. A deputada Silvia Alves, do União Brasil, foi a primeira a pedir desculpa e disse que inclusive vai sair do União Brasil porque recebeu a recomendação de votar sim a favor da PEC da blindagem e ela votou contrariada, então disse que vai sair. O Pedro Campos, que é do PSB de Pernambuco, quer dizer, um partido de esquerda, o partido do Geraldo Alckmin, e o partido da sensação da esquerda no Brasil hoje, que é o João Campos, que é prefeito de Recife e deve levar a eleição para governador. Inclusive o João Campos teve que ir nas redes sociais dele para tentar justificar o que o irmão fez, porque o irmão votou a favor da PEC também. Quem votou também a favor da PEC foi a Merlong Solano, o Tiago, que é do PT do Piauí, o Tiago de Joaldo, que é do PP de Sergipe, o Gilmar Tato, que é do PT de São Paulo, o Ayrton Faleiro, do PT do Pará, o Kiko Seleguin, do PT de São Paulo. São 7, né, Flávio, os números que eu falei aqui. 7 deputados que votaram a favor da PEC. E aí, óbvio, né? Veio o peso das redes sociais, veio o peso da cobrança e muitos deles foram lá depois dizer, olha, me arrependi, vou entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para invalidar a votação, me desculpe meu eleitor, eu fui levado por uma negociação que foi feita, porque se nós tivéssemos votado a favor da PEC, a PEC da anistia não seria votada, mas nós fomos enganados pelo Centrão, enfim, não importa o motivo e a razão. Ontem, gente, uma pesquisa foi feita, vai ser divulgada amanhã provavelmente, pela Atlas Intel e pela Paraná Pesquisas. A Atlas Intel, ela normalmente não tem ali nenhum direcionamento político, mas a Paraná Pesquisas era, por exemplo, a pesquisa contratada pelo Valdemar da Costa Neto durante as eleições de 2022, ele que é presidente do PL. Elas mostram que 69% do povo brasileiro é contra a PEC da blindagem. Quase 70% do povo brasileiro é contra a PEC da blindagem. E o que a gente pôde assistir, Flávio, nas ruas ontem, foi um pouco dessa insatisfação. Tudo bem que a maioria das manifestações foram feitas e organizadas por partidos de esquerda, mas muitos deputados pertencentes ao Centrão, vou dar um exemplo para você, muitos deputados do PSD, partido do Gilberto Kassab, que é um partido extremamente fisiológico, também foram às ruas protestar, muitas ONGs, muitas organizações civis, muita gente que foi às ruas ontem protestar em virtude da PEC da blindagem, da PEC da anistia e da taxação do governo Trump. Qual é a conclusão que a gente chega, Flávio? Não vou fazer essa comparação porque ainda não cabe, mas chegou um certo momento no Brasil que as pessoas esqueceram política e passaram a falar de moral. Vou dar esse exemplo para você. Aconteceu com o PT na Operação Lava Jato. Deixamos de falar de política para falar de uma corrupção moral do Partido dos Trabalhadores. Aí você mudou o discurso de política para essa questão moral. E muita gente agora está sentindo um clima bastante semelhante. Sair da política e falar de questões morais. E é por isso que teve tanta gente na rua ontem, né? O que seria a questão moral? A questão moral é apoiar, por exemplo, a taxação de um estrangeiro sobre o país. É contra a moral falar em PEC da blindagem, que pode inclusive blindar bandido em crime comum. Porque uma coisa já seria feio e ruim se os deputados tivessem aprovado uma blindagem para crimes políticos. O que é crime político? Crime de perseguição contra a liberdade de expressão, crime de perseguição contra a sua atuação político-partidária, já seria um negócio estranho. Mas teria uma espécie de justificativa moral, porque afinal de contas o Supremo Tribunal Federal não deixa muitos desses deputados falarem. Então, estaria ali uma justificativa que se aceitaria. Mas quando você leva isso para a instância do crime comum, que é o roubo, o furto, o tráfico de drogas, o assassinato, o estupro, a corrupção, aí você tira dessa esfera do crime político. Então, isso não caiu bem para a maioria da população. Por mais que as pessoas vissem
que aquilo estava sendo feito para tentar limitar os avanços do Supremo, o que fez o deputado sem vergonha? Ele se aproveitou dessa justificativa para estender o benefício para qualquer que seja o parlamentar. Chiquinho Brazão da vida, aquela pastora lá que mandou matar o marido, esquartejar, enfim, aquela coisa toda que vocês já viram aí, e as pessoas poderiam se proteger atrás do parlamento para não serem julgadas, enfim. Então isso causou um peso muito grande na população. Então a gente está assistindo agora, Flavinho, uma quase passagem de questão política para questão moral. E aí, obviamente, essa direita mais radical, né? Essa direita mais raiz bolsonarista, ela vai ter que tomar cuidado com os próximos passos, porque isso está gerando rejeição. Está gerando rejeição, inclusive, do Centrão. Então, o Centrão, por exemplo, gente, que agora está com a faca e o queijo na mão, mais uma vez, o Centrão mais uma vez está com a faca e o queijo na mão. O que o Centrão vai fazer agora? Vai fazer uma anistia branda, que ele nem quer chamar de anistia, mudou o nome, agora não é mais PEC da anistia, é PEC da dosimetria. Então, veja, que o Congresso aprova a PEC da dosimetria, a urgência para a PEC da anistia, perdão, e o relator Paulinho da Força, que é do Solidariedade, que é um partido com base lá na esquerda, que surge lá na origem da esquerda. Movimento sindical. Mas né? o Paulinho, que é do movimento sindical, que faz essa aproximação com o STF, faz essa aproximação com o Centrão, o Paulinho já disse, não tem anistia ampla, geral e restrita, nós vamos falar de uma anistia possível, que é dosimetria, e mudou o nome. Não é mais PEC da anistia, é PEC da dosimetria. E nessa PEC da dosimetria, o que se conta numa reunião que foi feita com o Temer, gente. Olha a que ponto chegamos. O Temer é o ponto de equilíbrio da política brasileira. Ao lado de Aécio Neves, se fechou, inclusive. Dizem que o Supremo negou. Dizem que até o Gilmar Mendes e o Moraes participaram de forma remota para fechar ali termos de um possível acordo para a PEC da dosimetria. Uma redução de pena do Bolsonaro de 27 para 21 anos, ele continua inelegível, em regime fechado. Aí o pessoal do PL, o Sóstenes Cavalcante, diz que essa anistia não passa. O Eduardo Bolsonaro lá de fora diz que essa anistia não passa, que eles vão continuar brigando. Então o Centrão tá com a faca e o queijo na mão, mais uma vez, e esse é o nosso país. E aí nesses destaques que cabem, né, gente, pra gente ir caminhar aqui pro final do nosso comentário, essa taxação, essa PEC da blindagem, essa PEC da anistia, devolveu a coragem para que a esquerda voltasse às ruas. Estava bem escondida, estava bem sumida. E agora você viu manifestações ontem que não se comparam com as manifestações bolsonaristas de 2022, 2023, mas se comparam com as últimas manifestações bolsonaristas. Inclusive tem um dado interessante, em São Paulo, a última manifestação bolsonarista colocou 42 mil pessoas na rua, e ontem também, de acordo com os números da USP, foram 42 mil pessoas. Até nesse pau a pau aí, até nesse empate, a gente se equilibra. Outra importante, né? O Senado agora vai ter um papel fundamental. E o papel do Senado já está claro. O Senado já disse, vamos rejeitar a PEC da blindagem e vamos rejeitar a PEC da anistia, vai virar dosimetria. Então o Senado agora virou uma espécie de casa revisora, né, do que tem acontecido dentro do Congresso Nacional. E a direita vai ter que se reconfigurar. O que a gente vai pensar daqui para agora, né? Eleitor da cidade, eleitor do Brasil. Você que é bolsonarista extremo, vai continuar com o bolsonarismo. Você que já questiona algumas ações desse bolsonarismo, vai começar a se encaminhar para políticos de direita que busquem o afastamento de Bolsonaro. É isso que vai acontecer daqui para frente. E é nesse ponto que a direita precisa cuidar. Porque se ela se fraciona para 2026, se ela segrega para 2026, ela pode aumentar a força do presidente Lula. Então isso está acontecendo. Também destacar aqui que nessas manifestações de todo o Brasil teve polêmica em Santa Catarina, né, Flávio? É mesmo? A polêmica da Ponte Hercílio Luz, né? Que a imprensa nacional começou a dizer que o Jorginho Melo havia proibido, aí a polícia realmente fechou o acesso a Hercílio Luz para que não ocorresse manifestação ali em cima. E foi uma crítica muito grande, porque logo na sequência o Jorginho Melo postou uma nota em suas redes sociais dizendo o seguinte: olha, eu não proibi nada. A decisão foi tomada por um órgão interno, por um órgão de engenharia que sabe desde o princípio, existe ali uma recomendação de que não haja manifestações em cima da ponte, por conta das vibrações, enfim. E aí muita gente foi lá questionar o Jorginho, mas quando era uma manifestação da direita podia, quando é manifestação da esquerda não pode? Como é que é isso? Então cabe também ao governador Jorginho Melo, né, já que ele se posicionou a respeito,
trazer essa resolução, mostrar para a população e dizer, olha, realmente o que a gente fez aqui é uma questão técnica, não é uma questão política, porque por hora as pessoas estão usando isso, óbvio, para fazer política, para aumentar o radicalismo, para brigar ainda mais nas redes sociais.